Os armazenamentos. Você tem as chamadas detenções e retenções. É o termo usado. A detenção são reservatórios mantidos secos na maior parte do tempo e são usados para controle de pico, quantidade. As detenções são chamadas estendidas quando a água fica de 12 a 24 horas no reservatório para melhorar a qualidade. Então, você tem detenção tradicional e detenção estendida. É aquela que tem uma parte do volume para melhoria da qualidade da água. Normalmente, eles têm, esses dispositivos, eles têm uma pequena torre aqui, uma grade, que retém o lixo, e essa grade vai até uma altura correspondente a 2 anos de recorrência. E esse primeiro volume é para a qualidade da água. Aí a água entra pelos orifícios aqui, e depois de 2 anos ele entra por cima da torre. A retenção são reservatórios mantidos com lâmina de água, portanto ele precisa de mais volume, que tem a função de reduzir o pico e melhoria da qualidade da água, além, né, exemplo, banhados ou reservatórios urbanos. As retenções necessitam de maior volume e mais espaço. A detenção fechada pode custar até 7 vezes mais que a detenção aberta, sem considerar desapropriação. E depende também se tem rocha, se não tem rocha, e questões como essa. Então, aqui você tem uma caracterização da retenção. Você tem a detenção offline, que ela fica fora do sistema de drenagem e só vai para lá em determinadas circunstâncias, que é, num sistema de drenagem como esse, quando ele chega na sua capacidade máxima, ele joga a água para cá. E depois que essa vazão diminui, a água que está aqui volta para o sistema de drenagem. Qual é a vantagem desse sistema? Esse sistema é útil quando você tem um sistema misto. No sistema misto, a maior parte do tempo vai passando o esgoto para jusante, com pouca água pluvial, e só vai para cá e contamina menos quando tem um excedente. Não quer dizer que não contamina, mas contamina menos, dá menos manutenção, né? E com um pouco de manutenção você evita que fique degradado. Então, quando o escoamento de tempo seco não passa pela detenção, o conduto ajusante se limita à capacidade de escoamento e, quando atinge essa vazão, o volume escoa para a área de armazenamento, retornando por gravidade. Quando você tem uma água mais limpa e você tem extravasamento menos frequente, você pode fazer um uso da área de detenção para outros de recreação. O que você não pode fazer para recreação, se isso aqui toda hora for usado e contaminado, porque aí você cria um risco. Agora, se você tiver um tempo de retorno de uso disso acima de 5 anos, então, em média, a cada 5 anos você vai dar manutenção nessa área. Então, já não é tão sério. Agora, se é um lugar que inunda mais de uma vez por ano, 3, 4 vezes por ano, ou mesmo 1 ou 2 vezes, uma vez a cada 2 anos, você tem que olhar com cuidado. E aí não é tão factível de você fazer um outro uso para essa área. Aí como que funciona? A água está aqui, vai subindo. Quando sobe, ele joga a água para a lateral. Depois, quando ele desce, ele volta com a vazão. Agora, vejam, eu não posso ter um armazenamento desse muito profundo, porque ele não volta por gravidade. Como que eu poderia resolver isso se eu tenho uma restrição muito grande à área? Uma possibilidade é você criar volumes do subsolo, mas aí você tem que botar uma estação de bomba para depois retirar aquele volume. Então, em alguns lugares, pode compensar você precisar de mais volume e aprofundar isso.
mas aí você vai ter que botar uma estação de bomba e operar ela, que já é outra questão fundamental. Tá? Professor, hoje em dia com as bombas móveis também isso é menos complicado, né? Só pode fazer uma caixinha ali, deixar com a instalação elétrica, chega lá, no período que tiver bombeia, acabou, tira e leva embora. Pode. Só é evidente que numa cidade você tem que ter uma logística boa para isso, né? Seria muito mais recomendável, por exemplo, que a cidade que tiver isso tenha uma terceirização desse serviço de manutenção e de operação. Até ele pode fazer por partes da cidade e fazer os caras competir por preço, né? Coisas dessa natureza. Depois você tem a detenção inline, que é, ou seja, o conduto passa por dentro, como aqui, ó. Mas você cria um pequeno canal preponderante para passar com a capacidade equivalente àquela vazão de esgoto, se é que você tem condição mista. Mas você precisa essencialmente de uma grade aqui na entrada para a retenção do lixo. Porque senão o lixo vai se espalhar aqui, por exemplo, não tem a tal da grade, talvez tenha aqui, a gente não esteja olhando. Mas espalhou aqui, o teu custo aumenta para limpar isso. Então, normalmente se faz uma câmara de entrada onde o lixo se retém, fica retido aqui. E aí você dá limpeza logo que possível. Importante a manutenção para evitar que se transforme em área degradada. Aqui a característica do extravasor. Vejam, você tem aqui uma tela que, para evitar que entre resíduo sólido, tem um nível permanente, se for uma retenção. Quando vem a água, ele entra por aqui até essa cota, que corresponderia, essa vazão aqui, com esses orifícios, corresponderia à vazão para manter aquele volume ali por 24 horas, para poder dar melhoria de qualidade da água. Depois de 2 anos, a água passa por aqui e passa aqui por cima. Portanto, você agora está querendo só resolver a questão da quantidade. E depois aqui 10 anos ou 100 anos, já é a segurança do teu sistema, em termos de amortecimento. Né? E aqui tem características daquela torrezinha que funciona aqui dentro do reservatório. A primeira parte do volume é utilizada para a retenção da primeira parte da chuva, que corresponde, colocar 2 anos ali, mas é muito próximo da chuva de 2 anos, ou um pouco, é menor, mais ou menos, próximo desse valor. A segunda parte retém o volume que engloba o volume da primeira e a segunda parte para controle do pico de escoamento. O extravasor tem um vertedor de segurança e um extravador por orifícios pela parte inferior, não superior. Aqui um exemplo de detenção enterrada, de você querer usar a parte de cima como praça e outros usos. Exemplo disso é a detenção do Pacaembu, em São Paulo, que está na entrada do estádio, eles fizeram essa área de amortecimento. Foi a primeira feita em São Paulo. O problema é que aumenta muito o custo dessa detenção. Pode chegar a 7 vezes o custo da aberta. Aqui são exemplos da Europa de detenções fechadas, que na maioria desses lugares tem esgoto misto. Fizeram também, né? Então aqui ele faz passar uma parte da vazão e aqui o excedente vai para cá. Nem sempre você precisa desse cenário. Por exemplo, a do Pacaembu não precisava ser fechada, porque lá não tem esgoto misto. Tem uma história até que me contou o projetista que, passado alguns anos, alguém lembrou que precisava manutenção. Só que a prefeitura não sei se é a prefeitura ou o Estado, ninguém tinha a chave do portão para entrar. E ele, o projetista, ficou com uma chave. Então, eles foram procurar ele pegaram a chave e aí eles foram visitar para ver como que estava. E não tinha poluição, tinha só muita areia depositada, mas depois de vários anos ela funcionava bem. Por quê? Porque é uma região de São Paulo
onde a rede separadora funciona muito bem. Então, o que tinha era mais areia e pouco resíduo. O mais interessante é ter pouco resíduo. Provavelmente tinha muita grelha que não deixava entrar o resíduo na detenção. Aqui, vocês têm o uso de banhado. Esse aqui, por exemplo, é um banhado construído. Aqui também. Esse aqui também. Recupera a qualidade pluvial e reduz o pico. Desvantagem, porque necessita de uma área extensa. Para funcionar em termos de qualidade da água, banhado, você tem que lembrar o seguinte, não pode ter grandes restrições de espaço. Então, ele tem um certo número de área que precisa por pessoa em termos de efluente. Aqui, por exemplo, é de uma área industrial que tinha muita contaminação superficial. Eles fizeram uma primeira câmara para receber a drenagem, depositar, e depois jogavam aqui e ela saía o que ia embora por infiltração. Então, essa primeira câmara, vocês podem ver que é toda impermeabilizada. E aqui não. Isso aqui é uma área de amortecimento num bairro, numa cidade francesa. Isso aqui também. Esses outros eu não me lembro. Esse aqui também é na França. E esses dois aqui eu não me lembro. Isso aqui é Natal. Isso aqui é Curitiba. Isso aqui é São Paulo. Curitiba. Esses dois eu não me lembro onde é. São todos dispositivos mais variados de amortecimento. Aqui Natal, de novo, Natal, esse é o Águas Espraiadas, aquele onde teve o negócio do Maluf, né? Aqui Águas Espraiadas, você veja, um parque feito. Olha esse parque aqui, para ver se tem alguma área verde. Tá certo que ele inunda, mas ele inunda com uma frequência bem menor. Mas ele está... o cara que for aqui num tempo quente, ele fica sendo cozinhado vivo, né? Aqui o Águas Espraiadas, como é o tamanho do reservatório. Isso aqui é Porto Alegre também. Isso aqui é na França, esses dois. Isso aqui eu não sei onde é. Isso aqui nos Estados Unidos. Esse chafariz é um reaerador, na realidade. Isso aqui é Belo Horizonte. Não sei onde é em Belo Horizonte, mas vocês devem saber. Aqui eu não sei o nome do lugar, mas eu sei que a galeria vem por baixo aqui. Santa Lúcia, né? A galeria vem aqui por baixo. Aqui no final tem uma grade que a água joga para os dois lados. Ficou bem interessante, só que ele disse o seguinte, a opção foi de mandar o resíduo sólido para o jusante. Porque se a grade tivesse sido afastada e criado uma região para ela depositar, você poderia reter ela ali, né? Mas ele tem um aspecto, pelo menos externo, interessante. Obviamente que essa água é muito contaminada. Esse aqui à direita, eu realmente não sei onde é. Aqui é em Denver, e nos Estados Unidos, e aqui em Belo Horizonte. Portanto, em resumo, você tem a detenção, tipo de detenção, que tem características de controle de volume e pico, usos para amortecimento. Inline, a rede atravessa a detenção, quando a rede é separadora. Offline, a rede não atravessa a detenção, quando a rede é mista e contaminada. Fechada, maior custo de construção e manutenção, qualquer dos tipos anteriores. A fechada geralmente está relacionada com a contaminação ou para o uso do espaço. Quando não existe espaço e risco de área degradada, conflito com a população. Retenção, controla a qualidade da água, geralmente inline para renovação de volume e melhoria da qualidade da água. A melhor solução é a retenção. Por que é a melhor solução a retenção? Porque você resolve
o problema da qualidade da água, resolve o problema da quantidade da água. E não vira área degradada porque tem uma lâmina d'água, as pessoas gostam de ver uma lâmina d'água perto de casa, e o outro que acaba virando, de alguma forma, degradada pela contaminação. É evidente que a retenção, se você jogar muita poluição lá, também vai ficar contaminada. Mas a lâmina d'água sempre traz uma qualidade, pelo menos uma ambientação melhor. Só que, qual o defeito da retenção? Você precisa de um pouco mais de volume para manter aquela lâmina, aquele volume que vai ficar com água, que já que vai reduzir o tanto que você vai amortecer. A retenção, você está falando, ela é sempre melhor, mas aqui só está considerando no misto ou se tivesse águas limpas, por exemplo? No misto ele fica um pouco pior, mas se ele ficar offline, ainda ele pode ser utilizado. Porque ele não pode ficar o esgoto entrando nele e saindo. Não quer dizer que não funciona. Eu já vi várias retenções com esgoto entrando e saindo. O que ele não pode é ter um tempo de residência muito alto, porque aí vira um mau cheiro. Obrigado. Mas se ele tiver fluxo constante, não cheira nada. Muito pouco. Mas não é o ideal, né? É melhor que ele passe num conduto ao lado até que se resolva esse problema. E só use na inundação. Então, as nossas realidades não dá para dizer, esse aqui é a solução. No caso agrícola, né, a gente às vezes utiliza para alguns tipos de criação, né, aqueles organismos, um pouco de macrófita, então, às vezes microplantas também, para fazer essa limpeza. Isso poderia ser associado a essa parte de retenção com a melhoria também dessa qualidade? Pode, é o banhado. O banhado é esse papel. Ele faz o papel de consumir parte do nutriente usando macrófitas. Tá? O banhado é isso, no fundo. Só que o problema é que para você fazer isso, você precisa muito espaço. Tá? Pelas cargas que tem, existe uma relação entre o número de pessoas que produz carga e a área que você precisa de uma UET construída. Então, o problema na área urbana é o espaço para você fazer isso. Vejam, esses números aqui são interessantes. Mostra, por exemplo, para cada parâmetro de qualidade da água, quanto que você reduz aquele parâmetro por deixar a água ali em função do número de horas. Por exemplo, se você deixar 2 horas, você reduz em 34% a remoção de sólidos totais. Reduz 13% do DBO, 20% do fósforo, né? E assim por diante. E com 6 horas vai aumentando, e 24 horas a eficiência é muito maior. Porque 24 horas, ou o tempo que seja, é o tempo de depositar aquele material naquele sistema. Só comentar o caso de uma bacia de detenção aqui, em Betim, né, que eu vi instalar, vi operar. A função dela não era detenção de tratamento. O canal de fundo dela passava a vazão média normal o ano inteiro. E ela só subia com a cheia. A primeira cheia que ela operou, que ela chegou até a verter, depois que esvaziou, a prefeitura tirou de lá 20 caminhões de lixo. 20 caminhões de lixo de dentro da bacia. Então, fico imaginando esse sistema fechado, como é que seria... Terrível, né? Terrível a manutenção disso. Eu vou te contar um trabalho que eu fiz em 2008, em Jacarta. O Banco Mundial me pediu que fizesse uma avaliação, porque era um empréstimo de 150 milhões de dólares. E o projeto era o seguinte. Eles estavam financiando a limpeza dos rios para diminuir as enchentes.
Ou seja, estavam tirando lixo dos rios. Né? E tinham várias detenções, vários sistemas. Tava assim, era um samba do crioulo doido, né? Porque eu fiz uma estimativa de que e era dinheiro dos holandeses que queriam vender o projeto, então eles faziam um filmezinho mostrando como diminuiu a inundação quando tirava o resíduo, mas eram empresas de dragagem que queriam vender serviço. Nitidamente era um lobby dessas empresas. Só que a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: muito bem, vocês vão gastar toda essa grana, que vai custar $17 por metro cúbico, pela estimativa. Agora, como que o resíduo entra na drenagem? Vai ter algum controle para evitar que isso diminua no futuro? Então, vai dentro dessa linha. Aí, eu falei, como que é o sistema de limpeza? Eu fiz uma estimativa, em 5 anos ia voltar tudo de novo. Por quê? Então, nesses países asiáticos, eles não têm limpeza das ruas e nem coleta domiciliar. Até porque eles não conseguem entrar em certas ruas. Imagine, tem lugares ali que tem densidade de ocupação de 400, 500 pessoas por hectare, ou mais, 600. São lugares que nem caminhão entra, nem carro entra. E com casinhas assim que tem 10 pessoas andando no cubículo, né? Aí, como é que você faz? Como que é o lixo lá? O lixo é o seguinte, as pessoas levam num centro de recepção de lixo e pagam. Brincadeira, né? Então, a geração de lixo era... Eu falei assim, a minha ideia era o seguinte, você vai gastar $17 por metro cúbico, em 5 anos volta tudo, porque você não investe na melhoria desse sistema. Não sei qual é a solução, mas tem que investir nisso. Né? Então, é mais ou menos isso que você está comentando. Havia tanto lixo que a primeira coisa não é o problema não está na retenção. A questão principal é como melhorar o manejo de resíduos sólidos para diminuir esse problema. Né? E as mesmas pessoas que numa semana estavam reclamando da inundação, na semana seguinte, quando a gente estava fazendo a vistoria da limpeza, estavam jogando lixo lá de dentro. Faz aquele do saco de lixo que joga. Então, é um processo que a gente não adianta atuar sobre a causa, tem que atuar sobre a consequência, mas sobre a causa. Né? Eu deixei meu microfone onde? Não, mas tem um outro. Cadê o outro? É. Você vê como eu já estou, né? Já perdi. Estou ficando já... Isso não é a primeira vez, não. Isso acontece com frequência. Com muita frequência, por sinal. Bom. Redes de pluviais. Mista, rede pluvial que recebe esgoto. Esse é o cenário de grande parte das cidades brasileiras, falta de investimento. Na realidade... Eu tive a intenção de fazer uma rede separadora e não fiz a rede ainda, então ficou no pluvial. O pior é muitos países da América Latina que não fazem pluvial e fazem o esgoto. Aí é muito pior, porque o esgoto não tem capacidade de receber o pluvial. Ou não faz nenhum dos dois. Né? O pior cenário é falta de rede de esgoto num ambiente em que o solo é argiloso. Aí você volta ao século XIV, porque o esgoto cruza nas ruas, todo mundo... Né? Você sabe que a peste negra no século XIV ou XIII, não me lembro direito, ela matou 1/3 da população da Europa. E a causa principal era saneamento, porque deu um período de clima muito mais frio não, ou muito mais quente, não me lembro direito, mas criou condições de proliferação de doença muito grande. Porque
Eles faziam se você olhar as casas mais antigas da Europa, uma grudava na outra na parte superior, não tinha sol, esgoto escoando pela rua, higiene do último tipo, né? Isso fez com que a cólera se proliferasse e matasse 1/3 da população da Europa. Aí um pouco de curiosidade histórica. Isso mudou o feudalismo, porque o trabalhador daquela época trabalhava para comer. Como morreu 1/3, faltou gente. E aí os senhores feudais foram obrigados a pagar o salário para os caras. Isso é um pouco de história, né? Mas a causa principal foi ambiental. O sistema separador, que é o ideal, 2 redes com solução independente para os 2 sistemas. Existe as redes de esgoto não coletam esgoto e recebem pluvial. A rede pluvial continua recebendo. Quer dizer, os problemas que a gente fala sempre. Agora, você chegar numa cidade que... Aí eu vou discutir quero a opinião de vocês também. Eu tenho uma opinião, mas gostaria de ouvir de vocês. Eu quero ver se eu estou errado, né? Se você chegar numa cidade, sei lá, dos 50 ou 100 mil habitantes, nunca houve investimento de esgoto e não tem rede de esgoto na cidade. Por onde você começa? O que vocês acham? Por onde eu começo a fazer o tratamento? Você começa pela coleta? Pelas casas. Não, mas, digamos, o sistema... Claro, você vai ter que fazer o sistema de tratamento de esgoto e coleta. Por onde você começa? Tem abastecimento d'água, recebe água. Tem pluviais, porque ela construiu nos loteamentos, era obrigada a fazer pluviais. Que é o caso comum no Brasil. Né? Exatamente. Por onde você começa? Pega um microfone aqui. Eu quero ouvir a opinião dos senhores sobre o assunto. Aí vamos discutir. Porque esse é o cenário brasileiro. Grande parte da cidade não tem tratamento de esgoto. Corre tudo no pluvial. E aí? Por onde eu começo? Aproveitando o sistema de água pluvial E a jusante, né? Você instala o sistema de tratamento dessas águas. Seria um sistema misto, né? Ou seja, Acontece que numa situação dessa, né, você tem que ter um sistema de tratamento, né, que ele seja capaz de tolerar, né, choque de cargas dentro da estação de tratamento, que é mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos, embora lá seja concentrado, que é porque eles têm aquele triturador nas pias e você tenha esgoto com alta concentração. Né? Mas lá também é lodos ativados, é outra história. Né? Então, eu tentaria aproveitar esses sistemas de água pluvial, né, do que você fazer esse sistema separador que nunca fica pronto e nunca vai para lugar nenhum. Quer dizer, mas obviamente que você não vai parar aí, você vai com o tempo... Então, a proposta dele, cidade X, 50 mil habitantes, 0 de esgoto, mas tem pluvial. A proposta dele é fazer o seguinte, aproveitar a rede de pluviais e tratar o esgoto na saída, ou seja, fazer um interceptor, porque aí você tem que fazer um interceptor, né, para levar toda a água pluvial com esgoto para uma estação de tratamento e tratar. Tá? E depois, com o passar do tempo, ir fazendo os ramais dos interceptores e cobrir com separação ou não. Aí é uma questão de avaliação econômica. Essa é a proposta. Como é que hoje é feito? Hoje é feito o seguinte, a empresa de saneamento vai e começa a fazer os coletores todas. E depois de um grande passado de tempo, ela chega à estação de tratamento. Ou não.
Então fica só... Por exemplo, o Estado de São Paulo é o rei de fazer isso, coleta e não trata. Tá? Então, o que você... o grande defeito desse sistema é que você aumenta as cargas em alguns lugares. Enquanto antes era difuso, tinha fossa, a coisa não chegava no rio rapidamente, agora chega tudo rapidamente. Então, e o custo da rede de coletora, geralmente está na faixa assim, de 60% o custo de coletora e 30% ou 40% de tratamento de esgoto. Portanto, o custo maior é da rede coletora. Varia muito isso, porque depende de estações de bomba, depende da configuração. E nós estamos falando num custo... isso. Nós estamos falando num custo aí da ordem de $400, $500 por pessoa para os dois serviços. Então, tem duas propostas básicas. Eu vou de montante para jusante ou de jusante para montante. Montante para jusante, eu coleto tudo para depois tratar. E de jusante para montante, eu trato para depois ir melhorando a coleta. O que vocês acham? Jusante para montante. Hã? Jusante para montante. Vamos, eu quero ouvir todo mundo. Aqui nós vamos fazer uma pesquisa de opinião. Olha, se o custo é menor para eu implementar a estação de tratamentos, né, eu inicialmente faria estação de tratamentos. Né? Quer dizer, interceptor, porque você tem que fazer esse, não foge disso. Né? Porque você tem que levar todo o esgoto para lá, para a estação de tratamento. Sim, e... Como é que pode mencionar? Não sei, professor. Talvez a proposta seria um interceptor da rede mista, levando para uma ET, enquanto não tivesse água pluvial, trataria somente o esgoto, quando chovesse, bypass, e ao mesmo tempo ia colocando a rede coletora, rede tronco, para depois fazer o separador absoluto. Eu digo isso porque esses dois cenários são os cenários... O cenário de coletar tudo e tratar é o cenário de rede separadora. E o cenário, o outro que nós falamos, é o cenário de rede mista. Né? Então, a opção aí, e eu vou discutir cada uma delas. Fala. Só colocar uma situação. Essa colocação que eu fiz é a que você vai oferecer um saneamento a curto prazo, tá? Porque o sistema separador ele vai ser a longo prazo. Sem dúvida. Você vai encontrar em vantagens e desvantagens. Vamos, então, agora equacionar as vantagens e desvantagens dos dois sistemas, porque os sistemas que existem hoje. Não é nenhuma novidade isso aí. Agora eu pergunto o seguinte, no Brasil, nós queremos fazer tudo separador. O que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa? Nos Estados Unidos, as grandes cidades que já estavam como sistema misto, continuaram com o sistema misto. O que mudou foi aquelas zonas de expansão que eles fizeram separadores. Nos Estados Unidos também. Cidades mais antigas têm partes da cidade como sistema misto e parte da cidade como sistema separador. Então, essa é uma prática na América Latina, em Medellín também. Você tem uma parte da cidade que é parte da cidade com interceptores e mistos e outras partes da cidade separadora. Mas nós estamos no nosso caso da cidade de 50 mil habitantes que não tem nenhuma rede de esgoto. Se eu for hoje fazer toda a coleta vai custar mais ou menos $200 por pessoa para fazer toda a coleta. Mais ou menos. Varia bastante, mas $200. $300. E o tratamento, $200 por pessoa. Se ele tem 50 mil pessoas, eu vou ter que primeiro gastar $200 por pessoa, $300 por pessoa para fazer a rede de coleta, para depois chegar no tratamento. Enquanto isso, o rio continua poluído. Então,
A vantagem de começar pelo sistema do interceptor e sistema misto, que é o que ele mencionou ali, você coleta no interceptor a vazão de tempo seco. O que é a vazão de tempo seco? É o esgoto mais uma percentagem, que geralmente que varia entre 40% a 200% do valor do esgoto. Você leva isso para a estação de tratamento. Aí vem a desvantagem, que ele mencionou que a carga é mais variável, mas mais variável no período dia chuvoso. No dia seco, ele vai ter um padrão de chegada. Dimensiona para isso. Mas o que você pode minimizar isso é fazer um reservatório para equalizar as contas, mas isso pode custar mais caro. Então, você tem. Então, a desvantagem é os dias chuvosos não funcionar muito bem a estação de tratamento. Mas qual é a grande vantagem? Eu posso levar 50 anos para chegar até a estação de tratamento, 30 anos, porque eu não vou ter dinheiro para chegar lá. E só depois de 30 anos que eu vou começar a tratar e o rio fica poluído nesse período todo. Por que isso? Né? Por que eu não posso começar de jusante para montante e ir resolvendo meus problemas? Se você fala isso no meio de saneamento, você é triturado, geralmente, porque se esquece, está sempre na cabeça com o sistema separador. Quando a realidade não é essa no Brasil, por causa desses 2 sistemas mistos que nós colocamos. Então, a gente tem que pesar isso em cada realidade que vale a pena fazer. Se você vai sair do zero, de repente é melhor começar com o sistema misto que já está instalado e que você melhora o rio para depois gradualmente ir melhorando a sua rede. Ou não. Ou eu tenho dinheiro suficiente e vou fazer tudo. Agora, isso tem que ser pesado, isso não pode ter uma solução assim, é sempre assim ou é sempre assado. Você tem que estudar. Por isso que eu coloquei ali o sistema de transição. O sistema de transição é justamente esse, que você começa com um sistema misto, trata de jusante para montante, e já vai melhorando os rios, e depois, gradualmente, você vai ou não fazer a rede. Você pode chegar à conclusão, não vale a pena para mim fazer não vale a pena para mim, para a minha cidade, porque eu não continuo com o outro misto, tantas cidades do mundo tem. Então, são questões como essa. Quanto custa por dia, aproximadamente, um rio que recebe toda a poluição de uma cidade dessa? Qual é o valor disso? O valor talvez, provavelmente, o valor principal é aquele relacionado com a saúde humana, né? Se de alguma forma aquilo está contribuindo. Digamos o seguinte, se a Jusante tem uma cidade que pega a água daquela cidade para abastecimento, dizem que a relação é 1:5, eu gasto R$1 em saneamento para reduzir 5 em saúde, mas isso é um número mágico, né? Pode ser ou não ser, de qualquer forma, quanto mais cedo nós conseguimos reduzir carga e não transferir carga, porque quando você faz rede de coleta de esgoto sem tratamento, você está tirando o esgoto de uns e levando para outros. É a mesma coisa da canalização. Então, é uma discussão bastante longa, boa de se fazer, mas eu me lembro que, em 2003, quando nós fizemos o Caxias do Sul, o estudo de plano de drenagem, nós fizemos um plano de drenagem de esgoto sanitário. E foi adotado Caxias do Sul, que é uma cidade de 300 mil habitantes, não tinha 1 centímetro de rede de esgoto. Rica, cidade rica, né? E foi feito dessa forma, foi feito interceptores e já foi construído de forma que, não sei se eles vão levar adiante a aumentar a rede de interceptores, mas foram feitos 2, drenagem e esgotamento sanitário, juntos justamente por essa discussão de custo. E se vocês conhecem o Italiano do Sul, do Italiano de São Paulo, do Sudeste, o Italiano do Sul, existe uma grande diferença, né? O Italiano do Sul do Brasil veio do norte da Itália. É o piemontês, o vêneto, etc. É famosíssimo de ser pão duro, terrivelmente pão duro.
né? E o italiano, já que veio para São Paulo, é italiano do sul da Itália, que não tem nada a ver com isso, né? Mas quando você chega no Rio Grande do Sul, vai naquela região da Serra Gaúcha, é tudo italiano pão duro, né? Então, então, a zona de transição que nós estávamos discutindo é: você faz o coletor, que leva a vazão de tempo seco mais um excedente, e o excedente vai para a rede de drenagem, né? Enquanto isso, depois, se você tiver mais recursos, você pode ir com os coletores expandindo a esse sistema. Aqui que eu avaliei, na realidade, vai de 0,4 a 4 do esgoto, evita construir uma nova rede, desvantagem de proliferação de doença e inundação superior de projeto no período seco ou dor na cidade. Isso pode acontecer, depende do cenário. Uma forma de você evitar odor na cidade é botar nos bueiros um sifão. Aí elimina o odor. Boa parte de Montevidéu, de Buenos Aires, é sistema misto. Sistema separador, rede de coleta independente com tratamento de esgoto, rede pluvial com sistema online, controle de resíduo e manejo de água poluente. Vantagem: manejo adequado das detenções, retenções urbanas com maior tempo de residência, permite o controle da qualidade da água, evita-se águas contaminadas nas enchentes superiores de projeto, evita-se odor no período, evita-se o colapso do sistema de drenagem por corrosão. Desvantagem no cenário de transição: o custo inicial da implantação de rede separadora é alto. Portanto, você tem vantagens e desvantagens. Você tem que entender o seguinte: se o teu sistema separador vai se tornar misto, aí não sei se a vantagem é você fazer um separador. Eu digo, vai se tornar misto porque na hora que você começar a fazer as conexões das casas, você vai fazer a conexão mal. Quer dizer, é difícil você prever como vai acontecer. Mas se já existe naquela cidade sistema separador com mau funcionamento, então é melhor você corrigir todo esse processo antes de querer investir num processo que você sabe que vai falir. Aqui está um pouco das redes, né? Separador sem controle da drenagem, e aqui separador com controle da drenagem. Você pode ainda mandar aquele resíduo que está no sistema de drenagem das águas pluviais para a estação de tratamento. Vamos fazer um intervalo aqui, depois nós vamos falar do lixo, né? Então, intervalo de café. Eu ia só complementar.